Aqui é Marcelo Cipel, cirurgião torácico em Toronto, no Canadá. A população canadense tem 82% dela já vacinada e mesmo assim o uso de máscaras continua obrigatório em lugares fechados e nas escolas, o que mantém o número de casos novos com controle bem melhor e os hospitais numa situação de bastante tranquilidade para atender os pacientes de todas as doenças. E o médico Marcelo Cipel sabe o que fala. Ele é diretor do Programa de Suporte Pulmonar Extracorpóreo do Hospital da Universidade de Toronto, o maior do Canadá. No país, a média móvel de novos casos é de um pouco mais de 2.000 por dia. Foram 15 mortes na quarta-feira. Mesmo assim, as autoridades de saúde apostam nas máscaras e seguem vigilantes. Já por aqui, com a média móvel de 30.000 novos casos e 800 mortes diárias e a variante Delta circulando, a conversa sobre máscaras entre as principais autoridades do país é outra. Sobre o presidente Jair Bolsonaro, a gente já sabe o que pensa e o que faz. A novidade foi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, relativizar a importância do equipamento de segurança. E chocou a comunidade científica ao declarar ser contra a obrigatoriedade do uso da proteção. Foi durante entrevista a um canal bolsonarista investigado pelo Supremo no inquérito das fake news. O ministro disse o seguinte, abre aspas, somos contra essa obrigatoriedade. O Brasil tem muitas leis e as pessoas, infelizmente, não observam. O uso de máscaras tem de ser um ato de conscientização. Fecha aspas. Mas o entendimento sobre o tema da vice-procuradora-geral da República chocou ainda mais a comunidade científica. Para emitir parecer contrário a um pedido de investigação do presidente Jair Bolsonaro por aparecer em eventos e participar de aglomerações com apoiadores sem máscara, a procuradora Lindora Araújo afirmou que não é possível aferir a exata eficácia das máscaras contra a Covid. Lindora afirmou que, em relação ao uso de máscara de proteção, inexistem trabalhos científicos com alto grau de confiabilidade em torno do nível de efetividade da medida de prevenção, que não é possível realizar testes rigorosos que comprovem a medida exata da eficácia da máscara de proteção como meio de prevenir a propagação do novo coronavírus. Tudo isso em meio à pressão do presidente para que o Ministério da Saúde entregue um estudo, que ainda não foi apresentado, contra a obrigatoriedade do uso de máscaras. E vale lembrar, a obrigatoriedade tem sido regulamentada segundo decisões de cada um dos estados. Mas afinal, os estudos sobre a eficácia da máscara são confiáveis? Por que as falas do ministro e da procuradora chocam médicos e cientistas? E o que a ciência já apurou sobre qual é a melhor forma de usar máscara e se proteger do vírus? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a epidemiologista Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo, e com o físico Vitor Mori, pesquisador do Observatório Covid-19. Fique com a gente. Doutora Ethel Maciel, em 2 dias a gente teve a vice-procuradora-geral da República dizendo que máscara não tem eficácia comprovada e o próprio ministro da Saúde opinando de forma contrária ao uso obrigatório das máscaras. Enquanto isso, a variante Delta está se espalhando, a gente tem incerteza sobre o tempo de duração da imunidade das vacinas, debate sobre necessidade de terceira dose. Está na hora de baixar a guarda em relação ao uso de máscaras? Isso passa uma impressão errada sobre o momento que estamos vivendo na pandemia? Passa uma impressão muito ruim, Carol, e definitivamente não é o momento da gente baixar a guarda, é o momento de mantermos todas as medidas de prevenção para proteção, para nossa proteção, a proteção das pessoas que estão próximas a nós, porque estamos aí diante da variante Delta, que já é a variante dominante em alguns estados, aqui chamando a atenção o aumento do número de casos do Rio de Janeiro, São Paulo também já anunciando um número maior da variante Delta entre as pessoas que estão doentes. Então, é um momento de muita cautela e que esse tipo de informação, esse tipo de fala e essa tentativa de defender a retirada de máscara nesse momento, ela é indefensável.
Nós, inclusive, temos que aprender com o que aconteceu nos Estados Unidos, que retiraram a máscara precoce antes de terem aí atingido um número maior de vacinados e estão agora tendo que retroceder nas medidas, inclusive indicando novamente a utilização de máscaras. Então, é um momento de aprendermos e colocarmos em prática aquilo que a ciência já diz, que a utilização de máscara é uma das formas de proteção mais importantes, junto com a vacina e o distanciamento físico. Quando a senhora leu o parecer da Vice-Procuradora-Geral da República, a senhora entendeu que tinha ciência nos argumentos que foram levados dentro do parecer, sugerindo que as máscaras não têm uma eficácia comprovada? Olha, o parecer, ele tem diversos problemas do ponto de vista científico, inclusive colocando em questão alguns estudos epidemiológicos que prova que a pessoa desconhece o que está falando em relação à possibilidade dos estudos epidemiológicos terem uma relação de causa e efeito. E aí, quando a gente fala de estudo epidemiológico, porque nem todas as doenças, nem todas as ações que nós fazemos, elas são passíveis de serem estudadas através de um ensaio clínico randomizado. Algumas ações, elas nem seriam éticas nós fazermos isso. Um grupo, por exemplo, utilizar, né, um produto, um equipamento, e o outro grupo não, quando nós já sabemos que esse produto protege as pessoas. Então, não tem comitê de ética em pesquisa nenhum que aprovaria pesquisas que pudessem ser feitas colocando vidas em risco. Então, os estudos epidemiológicos, eles têm uma ciência em torno, eles têm várias formas que nós podemos fazer, né, para poder diminuir erros, que a gente chama de vieses, os erros que podem ser introduzidos em determinados tipos de estudo, mas o que nós temos até agora, Roberto, são vários estudos, inclusive na área de física, de partículas, mostrando a necessidade da máscara. Temos estudos de acompanhamento de cortes, de pessoas utilizando máscara, comparando com outras que não utilizaram, e aí olhando o desfecho, quem se infectou mais, quem adoeceu. E aí certamente a gente tem estudos sobre máscaras que podem filtrar mais, o ajuste, não é só máscara, né? Tem máscaras e máscaras. Hoje a gente já discute as máscaras de materiais mais filtrantes, como a que a gente chama no Brasil, né, de peça facial filtrante do tipo 2, a PFF2, que é semelhante à N95, e que fornece uma proteção maior porque tem uma eficiência de filtragem maior. Então, tudo isso as pesquisas já informaram e nós já sabemos disso. Doutora, como é que a senhora avalia a política pública em relação a máscaras aqui no Brasil? Porque a gente nunca teve distribuição gratuita de máscaras, por exemplo, e mesmo as campanhas publicitárias que temos deixam muito a desejar, né? Falam desse tema assim meio en passant. Exato, Carol. Nós tivemos pouquíssimas campanhas publicitárias para estimular o uso de máscara. A conscientização da população, nós tivemos um foco muito pequeno do Ministério da Saúde desde o seu início, um aumento em abril, maio desse ano, logo com a entrada, inclusive, desse ministro, que foi o ministro que mais falou, né, sobre a máscara, mas ainda com poucas campanhas publicitárias a favor. Faça como eu, não deixe para depois. Reforce a sua proteção, isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Principalmente, Carol, distribuição de máscara nos serviços públicos, nos serviços de saúde, no nosso Sistema Único de Saúde. A gente, desde o início, quando os primeiros estudos mostrando que as máscaras PFF2, elas ofereciam muito mais proteção, e inclusive quando países da Europa modificaram as suas indicações de políticas públicas, inclusive distribuindo, vou dar o exemplo aqui da Alemanha, distribuindo para a população que não podia pagar e estimulando aquela que poderia adquirir
a ter máscara, quer dizer, você só podia entrar no transporte coletivo com uma máscara N95 ou PFF2. Então, aqui no Brasil, que a gente tem inúmeras indústrias, fábricas dessa máscara, poderia ser uma política pública muito estimulada, porque a gente tem indústria nacional para isso. Não é como lá no início da pandemia que a gente tinha uma dificuldade de ter acesso a essas máscaras. E elas deveriam ser distribuídas no Sistema Único de Saúde, principalmente as pessoas que utilizam o transporte coletivo, pessoas que trabalham com aglomerações, pessoas que trabalham, e estimular também empresas. Por exemplo, as pessoas que trabalham no supermercado, em farmácia, em locais onde você tem grande circulação de pessoas, essas máscaras deveriam ter sido distribuídas. A gente deveria ter uma política de estímulo, uma política pública e uma política de estímulo também para o setor privado para aderir a essas máscaras e distribuir aos seus trabalhadores. Isso certamente a gente teria conseguido poupar, salvar muitas pessoas. Doutora, quais são os critérios que podem nos balizar no sentido de, em algum momento, a gente poder deixar de usar máscara, Porque outros países, por exemplo, que avançaram na vacinação, liberaram o uso de máscara em lugar aberto e agora estão tendo que voltar atrás, como Israel e Estados Unidos, Então não é só o avanço da vacinação. Quais são os indicadores, que números a gente tem que olhar para ter um horizonte em que a gente possa pensar em deixar de usar máscara? Então, Carol, a gente está estudando e aprendendo ao longo dessa pandemia, A variante Delta, ela mudou um pouco o cenário, porque os países, e aí Israel, Estados Unidos, que foram países que utilizaram aquelas vacinas de RNA, as vacinas que tinham uma eficácia mais alta para proteção contra a infecção também, então para o desenvolvimento de qualquer sinal e sintoma. Estudo da principal seguradora de saúde de Israel mostrou que a vacina da Pfizer-BioNTech é 94% eficaz contra casos sintomáticos da Covid. E com isso a gente também já tinha pesquisa dizendo, já tínhamos evidências científicas dizendo que essas vacinas, e com a alta proteção contra a infecção, ela estava diminuindo a transmissão também. O problema é que a chegada da variante Delta mudou tudo isso, e mesmo aquelas pessoas, que foi o último estudo aí do CDC, dos Estados Unidos, mostrando que pessoas que tomaram vacinas de RNA e se infectaram também transmitiram a doença. Então isso foi, vamos dizer, uma mudança no jogo, e esses países tiveram que revisar as suas políticas. Nós aqui no Brasil usamos vacinas diferentes, com eficácias diferentes. Então mesmo o que já estava se aplicando para esses países não se aplicava para nós, porque algumas vacinas que nós usamos, elas protegiam, tinham uma eficácia muito boa para proteção contra doença grave e óbito, mas a Coronavac, a AstraZeneca, tinha uma eficácia um pouco menor de proteção contra a infecção, Então, nós tínhamos vacinas diferentes. Então, o que ia acontecer aqui é muito diferente de outros países. A gente precisa estudar e analisar os nossos indicadores. O que a gente pensa? Nós ainda não estabelecemos o que a gente vai considerar o fim da pandemia. O que a gente vai dizer assim, olha, a pandemia acabou. Quando a gente estiver com quantos mil casos. Mas há um consenso de que quando a gente chegar a menos de um caso por 100 mil habitantes, pelo menos aí nas 2 semanas que a gente tem utilizado para fazer a média móvel, a gente estaria aí controlando a doença. Nós estamos com esses casos mais que isso por dia, então a gente ainda está longe disso. Então a gente tem que diminuir a transmissão, diminuir o número de casos, e a vacina certamente é uma medida importantíssima para a gente chegar a isso, mas a máscara nesse momento também. Ou seja, até chegar esse momento, ou até segunda ordem, a máscara continua vigente. Exatamente. Doutora Ethel Maciel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, doutora. Um abraço. Até a próxima. Obrigada, Carol. Obrigada, Roberto.
Vitor Mori, além do ministro da Saúde falar contra a obrigatoriedade do uso de máscaras, num aceno ao presidente da República que não usa máscara, a semana teve uma manifestação importante da vice-procuradora-geral da República, que afirmou não existirem trabalhos científicos com alto grau de confiabilidade que comprovem a efetividade da máscara como uma medida de proteção. Essa é uma informação correta? Não, essa não é uma informação correta. No curso da pandemia, a gente já tem uma quantidade bem grande de evidências com relação à importância do uso da máscara, não só para evitar que você se infecte, para esse tipo de proteção, as máscaras do tipo PFF2 ou N95 são superiores, mas também para que, caso você esteja infectado, você diminua o risco de transmitir para outras pessoas, lembrando que muitas vezes a gente já começa a transmitir antes de apresentar qualquer sintoma, então a gente nem sabe que está com Covid e já está transmitindo. Então, justamente por isso é muito importante o uso da máscara. E já existem, sim, muitas evidências de estudos observacionais, epidemiológicos, caso controle, e de estudos em laboratório também, ainda mais que já se sabe sobre a maior importância da transmissão pelo ar, pela inalação de pequenas partículas, Então já se sabe bastante sobre a eficácia dessas máscaras, que vai variar bastante de acordo com o tipo e a forma como ela é usada, mas elas conseguem sim reduzir a quantidade de partículas potencialmente contaminadas que a gente está emitindo. Vitor, em que medida justamente a flexibilização das restrições que auxiliavam esse distanciamento social tornam ainda mais importante o uso das máscaras? Esse é um ponto importante, O que a gente tem são estudos muito robustos que avaliam a redução na emissão de partículas por parte das pessoas que estão utilizando a máscara e a redução na inalação das partículas por parte também de quem está usando somente as máscaras PFF2. Então, hoje a gente já sabe que o principal mecanismo de transmissão é pelo ar, é pela inalação dessas pequenas partículas que tem o vírus dentro, e essas pequenas partículas são eliminadas quando a gente está falando, respirando, tossindo. Então, estudos em laboratório, onde a gente coloca pessoas utilizando máscara, a gente mede a emissão das partículas, a gente vê uma queda significativa na redução dessas partículas por parte de quem está utilizando máscara, especialmente quando a máscara está bem vedada ao rosto e ela tem boa qualidade. A gente também vê uma redução na inalação dessas partículas por parte de quem está usando máscara, também é potencializado pelo uso correto de uma máscara de boa qualidade. No primeiro experimento, o voluntário conversa a meio metro de distância do manequim, ambos sem máscara. A placa com o meio de cultura foi fixada no rosto do boneco. Dá para ver quando as gotículas de saliva voam na direção dele. 24 horas depois, 10 colônias de bactérias ficaram grandes o suficiente para serem vistas sem microscópio. A pesquisa repete a simulação, mas agora com a máscara no manequim. Com a proteção, nenhum micro-organismo foi detectado no rosto. E nesse momento que a gente está vivendo de reabertura, de retomada das atividades, acaba sobrando basicamente só a utilização da máscara, e a ventilação, e a prioridade para ambientes abertos como medidas de prevenção. Em alguns contextos, o distanciamento físico fica muito difícil, até manter-se em casa é muito difícil para uma boa parte da população que já está voltando ao trabalho, já está voltando às suas atividades, Então, justamente nessa fase de retomada, a gente deveria reforçar o uso de máscara, E é até curioso, porque o debate estava indo na direção de exigir máscaras melhores, incentivar o uso de máscaras melhores, incentivar o uso de uma máscara mais bem ajustada, Então, evoluindo para essa discussão, e aí a gente tem que retroceder e voltar a discutir algo que já parecia ser ponto pacífico, que é a eficácia das máscaras na redução da transmissão, Então é muito complicado que a gente tem que abrir mão de um debate que estava avançando numa direção para retornar algumas casas por causa de uma fala um pouco desastrada, tanto da subprocuradora quanto do ministro da Saúde. Vitor, no que diz respeito à qualidade de cada uma das diferentes máscaras, o que a gente já pode dizer em relação à forma como elas protegem? Naturalmente, a que mais protege é a certificada, a PFF2 ou N95. Bom, o que a gente já sabe hoje, com os avanços dos estudos sobre os mecanismos de transmissão, é que as máscaras PFF2, que é o equivalente brasileiro N95,
elas são as mais eficazes, tanto para reduzir o risco de você se infectar, quanto para reduzir o risco de você transmitir o vírus para alguém caso esteja infectado, né? E aí um ponto central que tem que ser discutido no uso da máscara PFF2 é que ela tem que estar bem vedada ao rosto, né? Não adianta muito você usar ela se ela ficar muito folgada, porque aí o ar vai buscar o caminho de menor resistência dos vãos entre o rosto e a máscara e vai perder muito da eficácia dela na prática, né? Então é muito importante falar que a máscara tem que ficar bem ajustada. Depois se fala muito como uma alternativa, não tão eficaz quanto a máscara PFF2, que é o uso de 2 máscaras. Uma máscara cirúrgica por baixo, né, ela apresenta boa filtração, mas nem sempre ela veda bem ao rosto, e uma máscara de pano por cima, de boa qualidade, que tem uma boa vedação ao rosto, né? Então, a máscara de pano vai garantir o bom ajuste, e a máscara cirúrgica por baixo vai garantir uma boa filtração. Assim, eu acho que independente da máscara que a gente usa, o ponto mais importante a se olhar, e talvez o ponto que menos se fala, eu vi poucas campanhas ou poucas peças de comunicação que reforçam a importância da máscara estar bem ajustada ao rosto, né? O que a gente mais vê é a máscara bem folgada, com muitos vãos nas laterais, e aí ela perde muito da eficácia dela, tanto para se proteger quanto para proteger os outros. Então, acho que a primeira coisa é, independente da máscara que você está usando, você tem que garantir que você tem uma quantidade mínima de ar saindo pelas laterais, pelos vãos, né? E aí sim existem máscaras de diferentes qualidades e é muito difícil avaliar a qualidade dessas máscaras justamente porque a construção é muito heterogênea, né? Então, justamente por esse aspecto é interessante as máscaras PFF2, que elas têm certificação, elas são devidamente testadas. Vitor, e essas máscaras que prometem ser com tecido antiviral, com tecido de prata? A gente viu até na Olimpíada, né, alguns atletas usando essas máscaras que tem um filtro ali por dentro. Isso de fato funciona? O fato de ser antiviral influencia muito, muito pouco, praticamente nada, em tornar a máscara mais eficaz, em te proteger e proteger os outros, né? A máscara antiviral, ela funcionaria se a transmissão ela se desse principalmente pelo contato com a superfície da máscara, mas não é o caso, né? O importante da máscara é que ela filtre o ar que entra e que sai, né? Então não importa muito, não tem muita diferença ela ser antiviral ou não, ela não te oferece um nível muito maior de proteção por isso, né? Então não adianta essa máscara ser antiviral se ela não tem boa capacidade de filtragem, se ela não vai dar bem ao rosto, etc. Então é mais importante observar as características da máscara com relação à capacidade de filtragem e de bloquear partículas que são emitidas e que estão no ar e podem ser inaladas. Mesmo com a pandemia, os decretos atuais permitem a prática de exercícios ao ar livre, lógico, com o uso da máscara. Mesmo assim, não é fácil, né, gente? Adaptar os treinos ao uso desse novo item obrigatório. Ô Vitor, e o uso de máscara ao ar livre? Porque eu também escuto muita gente dizendo, não, mas aí eu estava ao ar livre, estava caminhando no calçadão e aí tira a máscara, né? Talvez, enfim, a gente mora aqui no Rio de Janeiro, eu e o Maltique, volta e meia vou no calçadão, uma parte das pessoas com máscara, mas muita gente sem máscara ao ar livre. É verdade que dá para ficar sem máscara se estiver num lugar aberto? Bom, é importante dizer que, de fato, ao ar livre, os riscos são menores, né? Ao ar livre, essas partículas potencialmente contaminadas que podem ser inaladas e causar uma infecção, elas se dissipam, se diluem muito rapidamente. Mas não existe risco zero e mesmo ao ar livre, é possível sim a transmissão. A gente tem relatos de casos de transmissão que acontecem ao ar livre, mesmo sendo em quantidade muito menor, isso ainda é possível, né? E a transmissão ao ar livre, ela acontece principalmente quando as pessoas estão próximas, falando face a face e sem máscara, né? Então, estando ao ar livre com uma máscara bem ajustada, a gente já reduz drasticamente os riscos de transmissão. Então, mesmo ao ar livre, no ambiente que tem mais pessoas, seria sim interessante a manutenção do uso das máscaras. Vitor, em outra conversa que a gente teve aqui no Ao Ponto, eu lhe fiz uma pergunta sobre os objetos, se ainda valia a pena limpar com álcool os objetos, as compras que a gente traz da rua, e parece que está muito consolidada a informação de que de fato a transmissão se dá pelo ar. De fato, com o avançar do tempo, isso está cada vez mais firme, ou seja, os objetos não são uma fonte muito expressiva de contágio?
Sim, acho que no momento atual esse conhecimento já é bem consolidado, de que por mais que seja possível, esse risco ele é muito baixo, né? Então não deveria ser o principal foco como medida de prevenção. A transmissão pelo ar, ou seja, o distanciamento físico, o uso das máscaras, os ambientes bem ventilados, ainda são muito mais importantes para controlar a transmissão do que a higienização de superfícies e objetos. Vitor Mori, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Valeu, Vitor. Um grande abraço. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.